E aí, galera, beleza? Bom dia, ou boa tarde, né? Ou boa noite, não sei aí. Gente, uma revisãozinha rápida, então, tá? Em relação ao retorno do nosso segundo trimestre. E a gente começa falando direto já sobre geometria molecular. Lembrando, né, que a gente vai determinar a geometria molecular com base no número de átomos que a minha molécula tem. Então, se a minha molécula tem 2 átomos, eu sei dizer que ela é linear. Se ela tem 3 átomos, eu sei que eu vou analisar se sobram ou não sobram elétrons no átomo central. Então, se não sobrarem, a minha geometria é linear. Se sobrarem, ela é angular. Tá? Se for com 4 átomos, eu vou analisar lá de novo a presença ou não de elétrons livres no átomo central para classificá-la como trigonal plana ou piramidal. Vale lembrar que essas geometrias aqui ó, são extremamente importantes, né, para o primeiro ano. Essas outras duas e também outras que virão ainda, tá? A gente trabalha lá no terceirão, a gente reforça, tipo gangorra, alguns outros modelos aí de geometrias. Além disso, como é que eu vou fazer para determinar essas geometrias, né? Então a gente vai pegar aqui, ó, alguns exemplos e fazer juntos. Então eu quero fazer o CO2 com vocês, quero fazer o NH3 com vocês, quero fazer o H2. Aí quero também a água, o BF3 e o CH4. 6 casos aí para a gente dar uma olhada e montarmos as geometrias. Aqueles casos que não dá para apagar, então, vamos cuidar aí. CO2, carbono é o átomo central, 4 elétrons. Oxigênios têm 6 elétrons cada um. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa agora com todos os demais. Então, vamos ver aí. Então, agora que apareceu para vocês aí todos, né, aparecendo todos os elétrons colocados, a gente vai fazer as ligações covalentes. Novamente, eu vou fazer o primeiro e aí vou reproduzir em todos, né? Então, lembra que a gente faz o compartilhamento para chegar até o octeto, olha só. O oxigênio faz 2 ligações. Então, 2 com oxigênio, 2 com o outro átomo de oxigênio. E agora a gente reproduz isso estabilizando todas as nossas moléculas. Vamos lá. Agora que eu fiz todas as ligações covalentes, eu vou analisar. A molécula de CO2 é uma molécula com 3 átomos. Então, lembrando que moléculas com 3 átomos, elas podiam ser lineares ou angulares. Aí eu vou olhar se tem par de elétron livre no átomo central. Como o carbono não tem elétrons livres, então, ó, 3 átomos e não tem elétrons livres. Eu vou dizer que ela é uma geometria linear. Então, a minha molécula de gás carbônico, na verdade, ela é isso aqui, ó. Para amônia, eu vou olhar para amônia, uma molécula que tem 4 átomos e tem elétrons livres. Olha o parzinho de elétron aqui ó, sobre o nitrogênio. Então, sim, tem par de elétron livre. Aí eu vou lembrar que ela é uma geometria, portanto, piramidal. Então, colocando aqui, olha só, nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Gás hidrogênio, molécula com 2 átomos. E aí eu já lembro direto, né? Toda molécula com 2 átomos é sempre, sem exceção, linear. Então, hidrogênio gasoso. Água, 3 átomos. Só que diferente da molécula ao lado ali, a do CO2, a molécula de água ela tem 3 átomos, mas olha o oxigênio. Sim, sobram elétrons no átomo central. Sobrando elétrons no átomo central, eu vou dizer que ela é angular. E a nossa geometria vai ficar assim. BF3, outro fluoreto de bório. Molécula com 4 átomos, onde não sobram elétrons. Olha o boro aqui, o átomo central, não tem elétron livre nele. Então, não sobram elétrons. Nesse caso, a molécula ela é trigonal plana. Então, a gente tem B, F, F, F. E o metano, né? O último caso aqui, molécula com 5 átomos. A gente já tira direto que toda molécula com 5 átomos, ou com um átomo central e 4 ligantes, ela é tetraédrica. Sendo tetraédrica, então eu posso representar o metano desta maneira aqui, danificado, né? Ou ainda poderia representar ele dessa outra maneira aqui. Ó. Qualquer uma das duas formas aí está correta, mas comum a gente usar
a de cima. Então, a gente reviu aí a parte das geometrias, tá? E por que a gente revisou as geometrias? Porque depois de revisar as geometrias, a gente tem que lembrar da polaridade das moléculas. Então, para isso, gente, eu vou me basear na geometria. Lembra? Toda molécula angular e toda molécula piramidal são sempre polar. Então, olha só. O SOCl2, por exemplo, uma molécula aqui, ó, a piramidal, a gente tem o quê? Tem um par de elétron livre aqui no enxofre, que faz essa molécula ser piramidal, e ela acaba sendo uma molécula polar. Ou ainda, molécula de amônia, olha o parzinho de elétrons aqui ó, em outra molécula piramidal, de novo, polar. Molécula de dióxido de enxofre, par de elétron livre no enxofre, polar. Molécula de água, a gente acabou de ver que temos os dois pares de elétrons livres no oxigênio, também é polar. Então, moléculas angulares e piramidais são sempre polares. Já para as moléculas lineares, trigonais planas e tetraédricas, a gente vai analisar os ligantes. Como assim? Se o ligante, ou seja, aqueles átomos que estão ligados ao átomo central, forem todos iguais, nós temos uma molécula apolar. Por exemplo, olha só, molécula linear. CO2. Ou ainda, CH4, é uma molécula tetraédrica. Ou para uma trigonal plana, BF3. Vamos apagar aqui, ó. Vou arrumar isso aqui bonitinho. Então, CH4 e o BF3, boro, flúor, flúor e flúor, que a gente viu agora há pouco. Já com os casos de ligantes diferentes, olha o caso aqui, ó. H, agora pegou. Tava querendo apagar? Então aqui, ó. Vou botar os exemplos ali que tá mais fácil, ó. E para os diferentes, tá? A gente tem o HBr, o HCN, o caso do CH3Cl e o caso do formaldeído. Então reparem que são exemplos que a gente tem mostrando, né, aonde está funcionando essa ideia das ligantes iguais ou diferentes. Tranquilo, gente? Outra coisa, então, é ir sabendo a polaridade, olhar para o dipolo ou para a força intermolecular. Lembrando que a gente tem a dipolo induzido, que ocorre em moléculas apolares, e ela é uma força bem fraca, tá? Então aqui, ó, aquela que é da aproximação das nuvens eletrônicas, e ocorre aquela repulsão dos pares elétricos, gerando um polo e fazendo um polo atrair no outro. Vale lembrar que ela é de baixa intensidade. Olha o PowerPoint zoando. Então, baixa intensidade. Só, vou reescrever aqui então, né? É aquela que é fácil de a gente romper. Além dela, a gente tem o dipolo permanente, então aquele que vai ter moléculas polares. Lembra, essa molécula já apresenta um polo, então ela tem uma intensidade intermediária, tá? É aquele caso onde a parte positiva da molécula vai interagir com a parte negativa de outra molécula. Então aqui, ó, uma intensidade intermediária. E também a gente tem aí a ligação de hidrogênio, que seria aquela das moléculas que tem hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio, é o que nós chamamos aí de HFON. Por exemplo, o caso do fluoreto de hidrogênio, ou o caso da água, ou ainda o caso da amônia. Tá? Lembrando que nesses casos, eu avalio as forças intermoleculares analisando aqui ó, o par de elétron livre do átomo eletronegativo, flúor, oxigênio e nitrogênio, com o hidrogênio de uma molécula vizinha que esteja ligado a um desses elementos. Então, eu vou lembrar que essa daqui é de elevada intensidade. Tá? Essa ideia da intensidade, essa ideia da força, ela está muito associada por causa da temperatura de ebulição. Lembra que quanto mais forte for a força intermolecular, maior vai ser a temperatura de ebulição do teu composto. Aí eu deixei aquele videozinho da água para vocês. E aí eu gostaria de ver
com vocês o que essas imagens têm em comum, gente. Tá? O que nós temos em comum aqui, ó, na questão do efeito flor de lótus, que você vê lá na biologia, a questão do óleo e da água, e um comportamento assim da água numa jaqueta impermeável. Tá? O que eu tenho de comum nessas três figuras, então? Reparem que em todas elas a gente tem um comportamento semelhante. Em duas delas nós temos um comportamento com a água e na outra a gente tem um comportamento com o óleo. Observem que no efeito flor de lótus, a gente tem aqui, ó, bolinhas de água sendo formadas, tá? Sobre a planta. Aqui, ó, na jaqueta, a gente tem a mesma ideia, ó, as gotículas de água aqui, ó, sendo formadas para escoar pela jaqueta. E no caso do óleo sendo colocado na água, a gente tem as gotículas aqui. O que está acontecendo aí? Na realidade, nesses três casos, a gente tem o mesmo efeito, que é um efeito que está relacionado a um termo aí, que é um spoiler, tá, para o nosso vídeo da próxima semana aí, para o qual eu preciso que vocês saibam todos esses termos, que diz respeito à solubilidade. Então, quando eu olho aqui, eu vou analisar essa solubilidade pensando ela por polaridade. Então não percam o nosso próximo vídeo, onde a gente vai abordar o tema solubilidade, e aí vamos falar um pouquinho sobre alguns dos termos, né, comuns à química, comuns à biologia, que são bastante cobrados na prova do Enem. A gente vai falar um pouquinho sobre polar e apolar, ou melhorando, né, hidrossolúvel e lipossolúvel, ou hidrofílico e hidrofóbico, lipofílico, lipofóbico, tentar desmistificar esses termos e abordar isso dentro do conceito aí da química geral. Galera, não esqueçam de fazer os exercícios. O que vocês têm ficado com alguma dúvida, tá? Na nossa aula aí na sexta, a gente conversa um pouquinho e fazemos mais alguns exercícios, já entrando com o conceito de solubilidade. Forte abraço e até a sexta. Muito obrigado.